falando do tema guardando tudo que Deus nos ensina. Guardando tudo que Deus assim, nos ensina. Vários irmãos têm vindo aqui. Aliás, até esquecendo de pedir uma oração. Hoje era para o Randall estar conosco, na realidade. Ele não pôde estar conosco, ele está com um problema familiar. A esposa dele está nos Estados Unidos tratando disso. Então, Deus, irmãos, que orem pelo Randall e pela família dele, né? Ele estaria conosco hoje, tanto nessa escola dominical, como também assim pregando para nós. Mas Mateus, capítulo 28, versículo 18 até 20, é aquele texto que é a base principal. Aproximando-se de Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, até o final do tempo, nós estamos aqui, e o desejo de Jesus é que nós cresçamos no desejo de conhecer e obedecer a palavra dele. Por isso que o tema nosso principal está baseado em Mateus 28, 20, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E o que nós temos destacado nessas últimas semanas? Alguns ensinos da Bíblia, ensinos de Jesus, mas também ensinos que Jesus deixou através dos seus apóstolos. Mas hoje, por exemplo, nós vamos ter um ensino específico do Senhor Jesus para nós e tirar algumas lições que podem muito nos ajudar. Eu li o livro de Lucas o ano passado, e quantas lições eu tirei. Então, algumas das mensagens que eu tenho falado, no mês que vem eu vou falar um pouquinho sobre Lucas 15, são tiradas exatamente dessa leitura feita. Então, Lucas capítulo 10 é o nosso texto principal. Lucas 10, versículo 27 até o versículo 25. Lucas 10, 25 até o final, versículo 37, né, o final da história, é aquela história conhecida, a chamada parábola do bom samaritano, ou a história do bom samaritano, muito conhecida. Mas na verdade, quando eu estava lendo essa parábola, esse texto me abriu a minha mente para muitos ensinamentos que às vezes a gente não percebe quando assim não para uma leitura um pouco mais reflexiva. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de lado. De igual modo, um leproso descia por aquele lugar e, vendo, passou de lado. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativo dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei um reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Deixa eu pegar minha água, eu esqueci. Eu gostaria de destacar algumas lições. Essa parábola ela tem muitas lições, muitas. Uma delas é a pergunta que o intérprete da lei, até querendo pegar Jesus em consideração, perguntou: quem é o meu próximo? A pergunta é pano de fundo para essa história que Jesus conta, a história do bom samaritano. Então, essa parábola mostra aqui, na prática, os pequeninos, aqueles que são humildes,
Aqueles que muitas vezes são desprezados, eles compreendem melhor Jesus e seu Evangelho. Se você voltar no versículo 21, ele faz uma oração. O versículo 21 diz assim: naquela hora, Jesus exultou no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e os revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi seu agrado. Então, pequeninos, o samaritano. O livro de Lucas é um livro interessante. No livro de Lucas, exatamente os pequeninos, os maltratados, aqueles que naquela sociedade não tinham vez, como o samaritano, como as mulheres, como os leprosos, tantos outros, como assim os publicanos e tantos outros, são as pessoas que no livro de Lucas, Jesus faz questão de destacá-los como os protagonistas da história. A resposta do homem é correta. O caminho da salvação passa pelo amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, que inclui os sentimentos, os pensamentos, toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Mas o amor a Deus é um amor prático e um amor que não é desvinculado do amor ao próximo. 1 João 4,20, diz: se alguém disser amo a Deus a quem não vê, e odiar seu irmão a quem vê, é mentiroso, porque não dá para amar a Deus a quem nós não vemos, se nós deixamos de amar assim ao nosso próximo. Então o amor, eu gosto de usar uma frase: o amor custa caro. Tem até um filme chamado Amor Custa Caro. Eu até assisti esse filme há um tempo atrás, até achava que tinha a ver com esse tema, não tem nada a ver, nem assista. Mas o amor custa caro. E eu quero chamar a atenção que Jesus diz no final: faça isso e você viverá. Porque na Bíblia, ser cristão, ser seguidor de Jesus é prático. Não é algo só intelectual. Às vezes as pessoas pensam que creem em Jesus, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Paulo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Mas o crer em Jesus é mais do que um crer intelectual. É um crer que me leva a obedecê-lo, porque eu amo o Senhor de tal maneira que eu estou disposto a obedecê-lo em tudo. Por isso que Jesus disse lá no Mateus assim, 28, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas. O que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nós fazemos na quarta-feira, quando nós nos reunimos? Em qualquer momento de reunião, o que nós fazemos em casa, diante da Bíblia, que devemos ler todos os dias? É ensinando, aprendendo. Jesus nos ensina e nós aprendemos para quê? Para aplicar, não somente quando estamos aqui, mas aplicar no dia a dia, porque a vida cristã é estilo de vida. Não é só aqui, é a semana inteira, é todo momento nós somos assim, filhos de Deus. A segunda lição que eu queria mostrar aqui é que compadecer-se é agir como Deus. Olha só o versículo 30 e 31 dessa parábola, 30 e 31. 30 e 31. Na verdade, 33, desculpe. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Só que nós vemos anteriormente que passou primeiro que um sacerdote, e a Bíblia diz que ele passou de largo. Ele estava diante do homem, viu o homem caído, passou de largo e foi embora. O levita, a mesma coisa, viu o homem caído, olhou, passou de largo assim e foi embora. Você sabe que eu vou falar algo para vocês. Quando eu estava lendo esse texto, eu me identifiquei um pouco com esses dois homens. Tanto o sacerdote quanto o levita. Às vezes nós olhamos atitudes erradas de personagens no Novo da Bíblia e às vezes temos uma tendência de dizer: tá vendo? Olha como eu estou errado. E tu faz estar errado. Mas sabe, quantas vezes eu falo a minha vida e talvez a sua vida, quantas vezes já aconteceu de nós não querermos nos envolver, não queremos nos meter? Puxa, estou ocupado, porque amar as pessoas custa caro. Amar as pessoas assim custa caro. Quantas vezes já aconteceu na minha vida de eu passar de largo
porque se parássemos, tomaria muito do nosso tempo. Às vezes, para ajudar alguém, gasta tempo ouvindo. E às vezes, quem está sofrendo, fala muito. Eu falo isso porque nos meus sofrimentos na vida, graças a Deus, eu tive pessoas dispostas a me ouvir. E ouvir, às vezes, repetidamente a mesma história. Porque ouvir, assim, custa caro. Pôr a mão no bolso e ajudar alguém que está precisando, custa caro. Parar a vida, às vezes, e dedicar um tempo a alguém que está precisando, custa caro. E na vida que nós vivemos corrida, nem sempre nós estamos dispostos, assim, a fazer isso. Se você for ver a história do bom samaritano, o homem parou a sua vida por causa do homem caído, o samaritano. Ele parou a sua vida por mais ou menos um dia. Ele deveria ter as suas questões, os seus compromissos, as suas coisas a fazer. Provavelmente o sacerdote e o levita, quando viu o pessoal, poxa vida, se eu parar, nossa, eu tenho um compromisso, a minha agenda, né? É Jesus, a minha agenda, eu tenho a minha agenda, estou agendado, eu tenho um compromisso, eu não posso parar. O levita possivelmente também tinha as suas coisas, e por esse motivo ele não pôde parar. Então o samaritano, ele parou a vida dele. Possivelmente também o sacerdote e o levita pensaram, os ladrões podem estar aqui ainda. Se eu parar, quem diz que eu não posso ser a próxima vítima desses ladrões? Pois é. Por isso que eu não justifico, porque eles estão errados, mas eu compreendo. Porque se eu não compreender, eu sou hipócrita. Porque lamentavelmente na minha vida, eu já deixei muitas vezes de ajudar pessoas. Alguém que começa a falar uma coisa lá e fala, tá bom, algo assim. Às vezes alguém realmente precisando de uma vez. Às vezes eu conto essa história. Eu estava entrando na padaria, e você sabe, quem me conhece sabe, eu vivo correndo com as minhas coisas. Aí o senhor foi lá e falou, dá para você comprar uns pãezinhos para mim? Eu falei, amigo, você até gostaria, mas agora não dá. Aí eu contei essa história aqui, eu lembrei daquele texto, 1 Pedro 3,12. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e assim o seu rosto está aberto às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. E a Bíblia diz que omissão é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Na hora eu lembrei, eu parei, stop. Fui lá, voltei, comprei lá algumas coisas para o homem, entreguei e fui embora. Só que nem sempre eu fiz assim. Já teve situações que eu passei simplesmente. Até ver aquele remorso, aquela coisa, eu podia ter ajudado, podia ter feito, podia, mas eu não fiz. Olha só, a frase que se refere ao samaritano é comovente. Passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Algumas versões trazem a expressão teve pena dele. Eu confesso que eu não gosto da expressão teve pena. Se eu falar assim, eu estou com pena do Renan, estou só fazendo você conversando, tá? Estou com pena do Renan. Parece uma coisa meio de tipo assim, alguém superior, com pena, assim, meio que com pena, com dó, sei lá, alguma coisa assim, com algum bom sentimento para alguém que ele julga ser inferior. Agora, compadecer-se é diferente. Compadecer-se é se colocar no lugar do outro. Compadecer-se é imaginar o que eu gostaria que alguém fizesse se eu tivesse nessa mesma situação. É empatia. Não é ter uma atitude superior, mas ter uma atitude de alguém que sofre junto, como Jesus assim, é baixar-se à condição dessa pessoa. Compadecer-se é algo divino. E sabe uma coisa? Uma das lições que eu queria tirar aqui é que compadecer-se, quando eu e você nos compadecemos por alguém, nós estamos sendo muito próximos de Deus. Nós estamos nos aproximando da maneira como Deus age. Como é que nós podemos ver isso? Acho que como que é Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41. Na Bíblia está cheio de frases, eu vou mostrar duas, mas na Bíblia está cheio de frases onde mostra Jesus se compadecendo.
compadecendo pelas pessoas. Olha só, um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, só Marcos fala isso, nesse texto. E Jesus, ele não estava compadecido, ele estava profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. E o homem ficou limpo. Jesus é aquele que se compadece. Ele se compadece porque ele não é alguém que sente, coitados, mas é alguém que rebaixa, veste as sandálias. Então, compadecer-se é se colocar no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente chora e sofre junto. Nós vamos ler, que não vai dar tempo, mas lá em Mateus capítulo 9, versículo 36 disse: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu. Agora, voltando ao texto de Lucas, olha só, versículo 33. Certo samaritano seguiu seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Ele podia pensar: coitado, puxa vida, que maldade fizeram com ele, como eles devem estar sofrendo. Provavelmente o sacerdote e o levita talvez também tiveram esse mesmo sentimento de ter algum tipo de compaixão. Mas olha só a frase seguinte: e aproximando-se. Sabe, eu lembro de situações em que as pessoas, em que eu mesmo senti compaixão. Imaginei o que eu estava sentindo. Não, mas vai dar trabalho, vai exigir tempo, vai exigir algo de mim, vai custar caro. E cai fora, como fizeram o levita e o sacerdote. Mas o samaritano, ele aproximou-se. Você sabe que a diferença que existe no amor que custa caro e no amor verdadeiro é que o amor que custa caro, o amor que é verdadeiro, o amor que vem a partir de uma compaixão que nós imitamos o Senhor Jesus, depois dos sentimentos, esse amor não fica no sentimento só. Esse amor vem acompanhado de verbos, de ações. Na escola não aprende isso. O que é um verbo, né, Júlio? A gente aprende na escola, pelo menos na minha época, era assim. Um verbo são ações. E olha só o versículo 34. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando óleo, mais um verbo, aplicando óleo. Depois pegou o homem, eu imagino a dificuldade que ele teve de pegar aquele homem, colocou no seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou do Brasil. Ele passou a noite com o homem. Viu como custa caro? No dia seguinte, separou dois denários e entregou ao hospedeiro, falando para cuidar bem dele. E se você gastar algo a mais, eu reembolso quando eu voltar. Qual é uma lição que eu queria que nós levássemos? A verdadeira empatia vem sempre acompanhada de verbos, de atitudes. Não é aquela empatia que a gente pensa: nossa, coitado. O João fala um pouco isso. 1 João capítulo 3, se não me engano, fala assim: não adianta você dizer assim, você está com dificuldade? Eu vou orar por você. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você. Não faz nada. Mas não toma nenhuma atitude que vá, de alguma maneira, aliviar aquele homem. Eu costumo dizer que o homem mais rico do mundo, se ele doasse todo o dinheiro dele, ele não acabaria com a fome no nosso mundo. Mas eu e você, às vezes, por uma atitude, podemos fazer muita diferença na vida das pessoas que todos os dias se aproximam assim de nós. Então, quando agimos assim, nós agimos como Deus. Sabe por quê? Porque Deus viu a nossa situação desesperadora, escravos do pecado, fracos,
Deus se compadeceu de nós, e ao se compadecer de nós, olha os verbos. João 1,14 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas tem mais. Eu coloquei Romanos 5,6. Olha o Romanos 5,6, os verbos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Você sabe, esse samaritano, de forma alegórica, representa Jesus. Ele não era Jesus, claro, mas ele representa Jesus. As atitudes dele foram as atitudes de Jesus. O homem estava caído no meio da estrada, vítima de salteadores, e ele foi lá e cuidou do homem. E nós estávamos caídos, vítimas de Satanás, e Jesus veio e se compadeceu de nós, e cuidou de nós, e aplicou vinho em nós, e curou nossas feridas, e ainda hoje ele continua curando nossas feridas. Você sabe que o levita e o sacerdote, eles representam, até certo sentido, a religião, aquela religião fria, cheia de rituais, uma religião que fala de Deus, uma religião que diz que gosta de Deus, mas uma religião que não muda a vida das pessoas. É o levita e o sacerdote, mas Jesus é muito diferente disso. Representa a história do amor de Deus por nós, mas também essa história do bom samaritano, ela representa a história do amor de Deus por nós na pessoa de Jesus, mas ela pode também representar a minha e a sua história no dia a dia, lá no trabalho, lá na rua, lá com os nossos vizinhos, com as pessoas que se aproximam de nós. Nós podemos ser os bons samaritanos, como Jesus foi por nós, e como esse homem assim foi por nós. O tempo está passando, eu quero passar para a terceira lição. A terceira lição que eu queria passar é que, na verdade, nós devemos assim pensar que papel nós teremos na vida das pessoas. Eu queria falar um pouquinho sobre os papéis, os personagens. E você sabe que na vida nós podemos ser esses personagens e podemos ter esses personagens também na nossa vida. Eu vou começar falando dos ladrões. Versículo 30, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Quero falar dos ladrões. Eles tinham ações na vida do homem também. Primeiro, tiraram a roupa dele. Depois lhe causaram muitos ferimentos. Depois bateram muito nele. Que maldade! Não bastou apenas roubar-lhe, mas eles fizeram questão de bater também nesse homem. Sabe? Há pessoas que passam pelas nossas vidas e passam somente para causar sofrimento nas nossas vidas. E sabe, nem todos os sofrimentos que as pessoas causam a nós, mas lamentavelmente nós podemos causar aos outros, nem sempre são sofrimentos físicos. Às vezes são físicos sim, mas muitas vezes são sofrimentos emocionais. Eu consigo lembrar pessoas que passaram pela minha vida e só causaram sofrimento. Lamentavelmente. Sofrimentos emocionais, pessoas que nos desvalorizam, pessoas que nos tratam como qualquer coisa. O triste e o meu desejo é que eu não tenha feito isso com as pessoas que passam pela minha vida. Como cristão, eu acredito que nós não fazemos mais isso. De deliberadamente causar sofrimento na vida das pessoas. Essas pessoas, quando saem da nossa vida, deixam marcas profundas, escoriações emocionais. Aquele ladrão deixou escoriações físicas. Mas tem pessoas que passam pelas nossas vidas. E aqui eu estou querendo também mostrar que nós não sejamos essas pessoas cujas lembranças lembram de escoriações emocionais. Eu perdoei já boa parte dessas pessoas. A minha lista, de desafetos que eu falo, eu não vou dizer que ela está totalmente limpa,
porque ainda há pessoas que me maltrataram, e quando eu lembro delas ainda hoje, dá uma dor aqui. Então eu não perdoei totalmente. Só vou perdoar o dia que falar, não sinto mais nada por aquilo. Mas eu lembro de uma pessoa que essa eu perdoei já, essa eu perdoei. E eu contei essa história aqui já há algum tempo atrás. Quando eu passei na faculdade, quando eu passei no vestibular, isso há mais de 30 anos, eu cheguei lá no meu trabalho e eu falei assim, gente, eu passei no vestibular. Feliz da vida, tinha que 17 anos, por aí, 18 anos. Alguém olhou para mim, eu lembro a minha chefe, falou assim para mim, nossa, Valdir, até que enfim você nos surpreendeu em alguma coisa positiva. À frente de todo. Hoje não dá mais. Eu lembro disso. Porque perdoar não é esquecer. Não adianta. Está aqui. Está aqui. Mas o que essa pessoa fez para mim hoje? Não deu nem raiva, nem nada, né? Faz tanto tempo que eu não vejo. Mas sabe uma coisa? Há pessoas que passam pela nossa vida como aqueles ladrões. Elas só causam, só vêm para nos assim atrapalhar. Mas há um outro tipo de pessoa, que eu quero falar do sacerdote e do levita. Por outro lado, há pessoas que passam por nossa vida e apesar de não fazerem mal para nós, elas também não fazem bem. Ou mesmo, elas passam, às vezes nós sofremos, para elas não causaram nenhum sofrimento em nós, mas elas foram omissas, como o sacerdote e o levita. E você sabe que omissão é pecado. Tiago capítulo 4, acho que esse programa, José. Tiago 4,17. Tiago 4,17 diz o quê? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Há muitas pessoas assim. Eu diria que talvez a maioria das pessoas sejam representadas pelo sacerdote e pelo levita. Não faz mal, faz questão de ter uma vida até que comportamento correto, mas são pessoas que não estão nem aí, pensam somente em si, não estão nem aí com o sofrimento dos outros. Elas se omitem. Você sabe que na igreja, até na igreja, a gente é assim. Pessoas boas até, mas omissas, que vem, por exemplo, um dos motivos de nós não evangelizarmos, não vou dizer de uma maneira, vamos dizer, total, não vou nem generalizar, mas um dos motivos de nós não evangelizarmos é que nós não estamos nem aí com as pessoas que estão morrendo, cujo destino, por não se arrependerem, por não ouvir o evangelho, é o inferno. O que é isso? É uma omissão, porque temos a palavra, as chaves do reino que podemos abrir para essas pessoas. Eu costumo dizer que uma das maiores maneiras de demonstrarmos que não amamos alguém não é fazendo mal para a pessoa, também é fazendo mal, mas uma das melhores maneiras de nós mostrarmos que não amamos alguém é quando nós somos indiferentes, não estamos nem aí com o que acontece na vida dos outros. O levita e o sacerdote, eles representam a religião fria, aquela religião cheia de rituais, aquela religião que lê a Bíblia, aquela religião que está no domingo assim reunido, é aquela religião que até, vamos dizer, oferta, porque faz parte de toda a ideia de ser um bom cristão, mas aquela religião que não se envolve com os outros, aquela religião que não é comigo, eu não quero me envolver. Eu não tenho tempo, eu tenho as minhas coisas para fazer. E há finalmente o bom samaritano, que representa Jesus e sua ação para conosco. Esse homem, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, vendo compadeceu-se dele, e aproximando fez curativos, aplicou óleo, colocou o homem lá, levou à hospedaria, tratou bem. Aquele homem, ele fez muito mais do que assim era esperado. Ele não somente ajudou o homem, mas ele aproximou-se, doou seu tempo, e como eu falei, fez curativos, aplicou, cheio de verbos. E você sabe que eu lembro de pessoas que foram bons samaritanos na minha vida. Eu lembro das pessoas que fizeram mal para mim, que causaram sofrimento. Eu lembro das pessoas que não quiseram se envolver com a minha vida porque dá trabalho. Mas eu lembro de pessoas que se envolveram quando eu estava
sofrendo nas garras do diabo ou nas garras dos servos do diabo, e essas pessoas deixaram marcas profundas sobre a minha vida. E meu desejo sincero é também de marcar as pessoas desta maneira, com amor. Eu lembro de pessoas que me marcaram profundamente com amor delas. Talvez ele não goste, mas eu lembro que o Wesley foi uma das primeiras pessoas que me marcou. Voltamos a 1988 ou 89. Eu tinha mais ou menos alguns meses de vida cristã. Eu lembro quando o Edson, Fábio e o Antônio Senna foram lá em casa, meu barraquinho estava quase caindo no córrego. E aí eles tiraram aquela tarde, um sábado. Compraram caibros, compraram um monte de coisa e puxaram meu barraco para mais longe do córrego para não cair. Fui marcado por isso. Não esqueço disso. Como eu fui marcado pelo amor a Miriam Rodrigues, em grande parte a minha vida profissional, assim, graças, ela foi uma pessoa muito importante, que marcou profundamente a minha vida, e o que eu tenho hoje em termos profissionais, em grande parte eu devo assim, a alguém como a Miriam Rodrigues. Nas lutas, quantas, sabe aquela pessoa que liga para você para dizer assim: oi Valdir, manda uma mensagem, hoje em dia um WhatsApp, e fala assim: oi Valdir, como é que você está? Estou ligando para saber como é que você está. Essas pessoas que marcam a gente, porque elas só, de vez em quando alguém me liga, faz tempo que não ligava. Nossa, fulano ligou. Ô Valdir, sabe o que é? Dá para você fazer tal coisa? Estou precisando de tal coisa lá no fórum, sei lá, ou em algum lugar? Você faz, não tem problema. Mas como é maravilhoso aquela pessoa que manda uma mensagem para você só para perguntar como você está, se você está bem. Essas pessoas são as pessoas representadas pelo bom samaritano. A quarta lição: aproximemo-nos das pessoas. Jesus conclui as reflexões dizendo: quem é o meu próximo? Após contar a história e mostrar o samaritano como protagonista da história, Jesus ele mostra o quê? Que o verbo aproximar-se é importante. Às vezes a gente pensa que o nosso próximo é aquele que está mais próximo da gente, geograficamente. Não é. O nosso próximo é aquele que se aproxima de nós. O nosso próximo é aquele que está sofrendo e que nós também nos aproximamos dele. Lembremos primeiro dos verbos de ação: aproximou-se e se compadeceu. Essa história fez-me pensar que podemos até estar próximos geograficamente das pessoas, no mesmo escritório, na mesma casa, na mesma rua, até frequentando a mesma igreja, mas estamos longe das pessoas, distantes, simplesmente porque não queremos nos envolver. Ou podemos ser como o samaritano, nos envolver. Sim, na correria do dia a dia podemos egoisticamente ficarmos tão concentrados em nós mesmos e em nossos problemas que nem notamos os problemas das pessoas que nos rodeiam. Em contrapartida, mesmo longe geograficamente, podemos estar tão próximos a ponto de tomarmos tempo para uma ligação, um tempo conversando. Hoje em dia uma chamada de vídeo. De vez em quando eu converso com irmãos que fazem questão de gastar tempo comigo lá de longe, através de uma chamada de vídeo. Tão distante geograficamente, mas tão próximo no coração, mas tão próximo em termos de preocupação. Portanto, não basta estarmos próximos das pessoas. A pergunta é se, como samaritano, estamos sintonizados com os corações abertos para gastar tempo com todo aquele que precisar de nós. Qual é a conclusão? Que o bom samaritano nos ensine a nos aproximarmos. Ele lembra? E aproximando-se com o verbo bom samaritano. Interessados sempre que alguém tenha necessidade. Começando com as pessoas que cruzamos no dia a dia, às vezes tão próximas geograficamente, mas às vezes tão distantes do nosso coração. Essa parábola, eu não sei se eu consegui transmitir para vocês, porque essa parábola transmitiu para mim. Uma parábola que mostra Jesus, que representa Jesus, e que nós, como cristãos, aliás, por sermos cristãos, exatamente é isso que faz com que a gente seja um imitador de Jesus. E aproximemo-nos das pessoas com os corações cheios de compaixão.